Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Esse é um vídeo que eu já estou, assim, devendo há bastante tempo, até porque ele é bastante polêmico. Eu estou na dúvida qual vai ser o título dele, se vai ser assim, e aí, um pouco mais de músculo para ficar broxa, ou quer ficar calvo logo, etc e tal. Mas vamos falar do que... esses são os suplementos alimentares para a galera que quer fazer ganho de massa muscular, tá? Primeiro ponto é o seguinte: pro Ayurveda não basta ser forte, tem que ser longevo. Você tem que ser tipo um Gracie, sabe? O Hélio Gracie, o cara que, sei lá, com 70, 80, 90 anos era um velhinho enxuto e tinha musculatura, tinha saúde. Aquilo pro Ayurveda é um paradigma de pessoa saudável. Um Arnold Schwarzenegger, um Sylvester Stallone, aquilo ali pro Ayurveda não é muito bonito, certo? Porque a gente entende que é fundamental que a fisiologia ela traga maior capacidade de você estar ao mesmo tempo forte, estável e relaxado. Então, hipertrofia muscular não é visto com bons olhos no Ayurveda como sendo uma coisa digna de saúde, certo? A gente quer fazer com que o teu sistema fique com bastante potência muscular e vitalidade, mas não muito pesado e inchado, certo? Deixar você forte rápido ou com aparência de forte rápido é muito fácil, basta inchar o teu músculo de plasma, certo? Basta você fazer com que haja algumas reações químicas dentro do teu sistema e aí essa proteína do leite e outras coisas, albumina, creatina, etc e tal, elas fazem isso com uma grande facilidade. Deixar você parrudo, quimicamente é fácil, mas deixar você parrudo e feliz não é uma coisa muito simples. Por isso que o Ayurveda, ao longo de muitos milênios, envolveu uma dos 8 setores deles, que é a virilização, que é deixar a pessoa forte como um cavalo, e não forte como um guindaste, ou qualquer coisa assim, ou como um hipopótamo, certo? O hipopótamo é bem forte, né? Mas pro Ayurveda não é uma força que a gente está buscando. Esses complementos, suplementos alimentares que deixam a indústria farmacêutica bastante assim sorridente, deixam a gente forte como um hipopótamo, mas lentos e sem também explosão. Eles deixam a gente como aquele eu coisa, sabe, assim, do Quarteto Fantástico, mas e também deformados, e principalmente com o fígado destruído, certo? Quando eu pensei nesse vídeo, sei lá, mais de um ano atrás, falando assim, e aí, vai um proteinato para te deixar broxa? Era muito para chamar a atenção do aspecto que existe pro Ayurveda, do impacto metabólico que existe das coisas isoladas, sintéticas, no fígado. A nossa indústria química, ela se desenvolveu muito no sentido de utilizar coisas não utilizáveis para vender para as pessoas a preços astronômicos. Então, por exemplo, terminou a Segunda Guerra, teve um monte de produto químico para fazer bomba que as pessoas não tinham como utilizar aquilo, porque a guerra acabou de uma hora para outra em termos, e aí transformaram em coisas que eles chamaram educadamente de defensivos agrícolas ou qualquer coisa assim. Então, os processos químicos na indústria mais assim que a gente não tem contato, eles fazem processos de transformações que sobram resíduos e rejeitos, que muitas vezes aquilo dali é um problemão de você botar em algum canto na natureza, porque eles são perversos quimicamente. E aí o que é a solução é estudar como transformar aquilo em alguma coisa que as pessoas queiram pagar fortunas. Por exemplo, os agrotóxicos, certo? Então, por exemplo, a proteína do leite, ela é uma coisa extraída do processo de transformação do leite em queijo. Deixe bem claro que você tem duas formas de olhar isso. Uma que a indústria farmacêutica um dia pensou, nossa, vamos ver como deixar as pessoas mais fortes.
E aí saíram pesquisando, gastando milhões e acharam alguma coisa na proteína do leite. A outra você vê um processo industrial inacabado, com uma coisa ali sobrando, e a indústria química falar, para que será que isso serve? Para que será que isso pode servir? E estudar e falar, isso daqui tem um efeito grande na musculatura das pessoas. Vamos vender. E fazer uma campanha de marketing, fazer uma institucionalização nas faculdades de nutrição, nos médicos, etc. e tal, até que todo mundo passa a vender a ideia de que o proteinato do leite ou qualquer coisa dessas sintéticas deixa você mais forte, faz campanha com um ator de Hollywood, etc. e tal. Aí você sai do mundo da fantasia e vai para o mundo da academia e você pergunta para a pessoa do lado, mas e aí, como é que você está se sentindo usando isso? Aí a pessoa fala, nossa, estou me sentindo ótimo, ganhei mais não sei quanto de massa de musculatura, repete tudo que ele escutou na propaganda. Aí, depois de um tempo, você fica amigo daquele cara e ele não fala, mas depois de um tempo eu comecei a perder cabelo por conta disso. Depois de um tempo eu comecei a ter pedra no rim. Depois de um tempo eu comecei a ficar com a minha ereção zoada, etc. e tal. Existem vários potenciais efeitos colaterais de uso de substâncias sintéticas para ganhar resultado, principalmente para ganhar resultados fortes num curto prazo, que é o que é um agente mais viciado dentro desses ambientes. Chega um professor lá que não tem o menor, em termos de responsabilidade com a tua saúde, ele só quer ter responsabilidade com o resultado estético do quanto de musculatura você ganhou em não sei quanto do mês, para você chamar um outro cara para academia. O cara quer saber quantas pessoas estão pagando a mensalidade ali. Ele não está interessado na tua saúde per se. Se eventualmente você ter um infarto no meio da rua, não estou dizendo que há essa relação, mas se você tiver qualquer problema de saúde no meio do caminho e você morrer fora da academia, se o cara meio que ficou teu amigo, ele pode até ficar triste, mas ele não é culpabilizado por isso, entende? Então, é muito fácil a gente vender esses suplementos de uma maneira que dá muito dinheiro para a indústria farmacêutica, que banca os cursos de formação de medicina, nutrição, fisioterapia, etc. e tal, educação física, e as pessoas vão para congresso, num clube médio, ou qualquer coisa assim, sabe? É preciso ter um pouco de cuidado em olhar o que acontece no nosso corpo em relação a esse uso de produtos sintéticos. Para o Ayurveda, isso é um grande crime para o fígado. Porque o fígado ele não está acostumado a receber essa carga de substância isolada. Para o fígado, aquilo é burrice metabólica. Essa ideia de botar muita vitamina C para o corpo da pessoa não ficar gripado, para o Ayurveda não faz sentido. O Ayurveda, para o Ayurveda isso não é inteligente. Algum sentido faz. Algum grau de efetividade aquilo tem. Mas aquilo consome vitalidade para você metabolizar aquilo. No médio prazo, o resultado líquido é negativo. Então, a Ayurveda tem o seguinte princípio. Quer bons frutos, regue bem a raiz. Não fica querendo fazer transgênico na ponta. Entendeu? Cuida do solo, cuida da raiz, cuida da semente. Ou seja, cuida mais ou menos das suas condições ambientais. Cuida mais ou menos do que você põe para dentro do teu corpo e cuida também da qualidade dos gametas. A gente tem um cuidado muito grande. No Ayurveda, essa ideia de ficar mais musculoso está junto da ideia de gerar filhos mais saudáveis, certo? Então, o cuidado sistêmico do Ayurveda é muito mais amplo no sentido de você ter uma musculatura forte e potente, relativamente magra e não inchada, de uma forma onde você pode manter isso por 50 anos, 40 anos. E não ser um triatleta que está usando um monte de produto químico e eventualmente aos 40, quando saiu do holofote, teve uma crise renal e ficou zoado, entende? Pro Ayurveda, se você está sendo um Michael Phelps da vida e depois que passou alguns anos da Olimpíada, aquele cara está com o fígado dele ferrado ou o rim, o fígado e o rim é os que mais sofrem da metabolização de coisas muito sintéticas. Essa história de ficar tomando comprimido, ficar tomando comprimido, ficar tomando comprimido, a gente no Ayurveda olha isso com principalmente coisas sintéticas. Até ervas em si já é tipo ashwagandha, capicachu, um monte dessas ervas tradicionais que o Ayurveda tem como solução a você ter uma grande resposta de
potência muscular sem que isso impacte na sua vitalidade fundamental. O que o Ayurveda entende é que, da mesma forma como cigarro, álcool, maconha, qualquer uma dessas coisas, a princípio parece estar te fazendo bem em algum grau, mas esse grau que está fazendo bem é roubando a tua vitalidade estocada. Todos esses instrumentos sintéticos eles geram resultados a partir da tua vitalidade futura e não a partir do que ele te faz bem em si. Por que a gente diz isso? Porque se você tivesse um resultado consistente no médio prazo, no Ayurveda tem 2 princípios importantes. Ao longo das estações a gente muda a fitoterapia. A gente não fica tomando o proteinato, qualquer coisa que seja, 24 horas, 7 dias por semana, 365 vezes 50 anos. Numa época você vai tomar mais ashwagandha, na outra época você vai tomar mais shatavari, na outra época... Porque isso permite o corpo, quando está com o vata mais agravado, ou o pitta mais agravado, ou o kapha mais agravado, ter uma resposta energética para aquilo. E o Ayurveda entende que até a água pode te intoxicar, se não for bem metabolizado. E o uso contínuo prolongado de uma única substância tem uma tendência a não ser metabolizado uma areia, que vai acumulando uma areia, que vai acumulando uma areia, até que isso vira um balde. Então o primeiro aspecto é que, mesmo sendo erva, a gente não fica usando ela infinitamente. E isso, por exemplo, poderia ser o açaí, aqui no Brasil, o marapuama. Essas coisas, no inverno elas têm um efeito, no verão elas têm outro, certo? E outro aspecto é que a gente cuida para que essa fitoterapia seja feita de uma forma complexa, por exemplo, o Chyavanprash, que o efeito positivo de uma erva e o efeito negativo daquela erva possa ser contrabalanceado por outros efeitos positivos de outras ervas que estão ali dentro para compensar os efeitos negativos que aquela erva também tem. Então, mesmo a amla, que é a base do Chyavanprash, ela tem efeitos negativos no nosso corpo se for usado de uma maneira inadequada. Então, para o Ayurveda, esse é um ponto importante. No geral, o complexo funciona no teu sistema melhor do que o simplificado, o sintético. Porque tudo que é sintético, ele perde a capacidade de ser equilibrado. E para o Ayurveda, sempre que você mexe num vata para lá, você está mexendo em algum grau para o pitta para o outro lado, para o kapha, etc. Essa interação energética das coisas, se você usar o ashwagandha no verão, o resultado provavelmente vai ser muito pior do que se você usar o ashwagandha no outono. Se você usar o shatavari no verão, tem esse aspecto estacional e o aspecto de relações entre as coisas. Por isso que esses tônicos eles são tão complexos em comparação a essa ideia de tomar sintético, certo? Isolado. Então, o recado aqui fundamental é: quer ter uma musculatura firme e forte, poderosa, com potência? Ponto 1, uma boa alimentação. Sem isso, esquece. Você vai estar pagando fortunas para ferrar o teu fígado ou o teu rim. Ponto 2. Tenha que fazer isso numa perspectiva mais de médio prazo. Do que uma coisa assim, cheguei na academia hoje, amanhã eu quero tomar uma bomba e ficar... Todo mundo sabe que bomba ferra o fígado. Então, em algum grau, toda coisa que é sintética é uma bomba também. Só que esses efeitos são mais difusos e fica difícil você incriminar aquele laboratório de uma maneira tão clara. E terceiro, alimentação. 2, saber que esse processo, ele para ser saudável, ele tem que ser mais no médio prazo. E 3, ele ser sustentável ao longo do tempo. Não ser uma coisa que você vai perdendo vitalidade, ânimo e brilho, certo? Para o Ayurveda, além de você ser forte e poderoso, você tem que ser maravilhoso, você tem que ser brilhante. Sua vitalidade tem que estar no teu olho, não basta estar só no teu músculo. Se você é um cara mas anda assim, como um dopado, isso para o Ayurveda não é saúde. Basta você ir nas academias de hoje em dia que você vê lá o cara lá. Aí ele sai, caraca, cadê aquele meu gelzinho? Eu tô precisando do gelzinho. Aí dá um choque de vata no sistema. Aí ele parece que é alguém de novo. Aí ele saiu da academia e não já tá lá. Ai, caraca, não sei onde eu deixei minha chave. Entendeu? Então, a ideia da gente é fazer um Ayurveda com potência muscular, mas com integridade fisiológica. E não só aumentando a conta bancária de indústrias que não estão estritamente relacionadas ao teu bem-estar. E sim um resultado que, no médio prazo, para a tua vida, é questionável. Pelo menos dentro da perspectiva da Ayurveda. Deseja uma atenção mais personalizada?
Entre em contato e saiba como. Namastê!